dando início a mais uma oitiva na data de hoje da Comissão Parlamentar de Inquérito que foi criada, instituída com o objetivo de apurar possíveis irregularidades na execução do contrato 132/2012 da Prefeitura Municipal com a empresa Revita Engenharia e Sociedade Anônima. É o Decreto Legislativo número 833, de 1º de julho de 2015. Nós vamos ouvir agora Lúcio, que é servidor público municipal. Eu quero lhe alertar, Lúcio, que você como servidor foi convocado, né? A gente pede que, obviamente, fale a verdade em relação aos fatos que você tenha conhecimento, que vão ser inquiridos. O que você não quiser responder também, você tem o direito de falar que, né, preservar o silêncio, tá? Então, vou passar para o Marquinhos, que é o relator, ele faz as primeiras perguntas, depois a gente passa para os demais vereadores, a gente vai relatando para as funcionárias nossas ali, tá bom? Boa tarde, senhor Lúcio. O senhor é funcionário da Prefeitura Municipal, concursado? Concursado. Em que função? Agora eu tenho o cargo de chefe de seção. Não, mas no concurso. Braçal. Desde quando, o senhor lembra? 2000. 2000. E de julho a dezembro de 2012, o senhor tinha algum cargo em comissão? Chefe de seção já. Que seção? De seção de áreas verdes. Áreas verdes? Isso. E capinação, né? Verdes e capinação? Isso. De janeiro de 2013 até a data de hoje também o senhor exerce chefe de seção, não? Isso. Só quando o Paulo assumiu, dia 15, exonerou, depois de janeiro voltei o dia 31 de janeiro, voltou o cargo de novo. Foi exonerado 15 dias, me parece, se eu não errei. Se eu não lembrei direito, o cargo foi exonerado 15 dias e voltado. Pô. Tá. Durante o período de julho a dezembro, o senhor tinha alguma ligação com as equipes da Revita? Era com os caminhões e a máquina para carregadeira. Eu acompanhava eles. Quantos caminhões, o senhor lembra? 2 caminhões e uma pá carregadeira. Caminhões basculante? Basculante. E 2 pás? Uma pá. Uma pá. Uma pá. E tinha os motoristas e o operador? Motorista e operador. E não tinha mais nenhum funcionário? Não, nesse período aí não. Depois, quando foi... De julho a dezembro não tinha? Não, de julho a outubro não tinha. Por outubro, o meio ambiente exigiu a gente catar o lixo no meio do entulho. Daí colocamos 2 funcionários da Revita junto comigo. Em outubro de 2012? 2012. Isso. 2 ajudantes? 2 ajudantes, que catavam o lixo do entulho para não ir aquele lixo junto. E o senhor era o responsável? Responsável por eles, pela máquina, pelos ajudantes. Quem fiscalizava o serviço era o senhor? Fiscalizava era eu. E quem controlava a assiduidade deles? Que passava a ordem de serviço para mim? Não, quem controlava se eles vinham trabalhar, se eles não vinham? A própria Revita, e eu que acompanhava aqui, né? Eu ia na Revita de manhã, todo dia de manhã, com a ordem de serviço que nós pegava 3h30 da tarde e passava. A ordem de serviço o senhor pegava 3h30 da tarde para o dia anterior, para o dia seguinte? O senhor pegava com quem essa ordem de serviço? A ordem de serviço era aqui na secretaria com o diretor nosso, Marcos. E o controle era feito pelo pessoal da Revita e pelo senhor que fiscalizava? E nós tínhamos um chefe de divisão também que acompanhava eu sempre. Ele mandava eu ir lá, depois ele passava, dava uma olhada, que era o João Carlos. Era o chefe de divisão meu. Nesse período, esses caminhões, essas palas, faziam o quê? Qual que era a função delas? Catava entulho nos bairros. Recolhia entulho. Em terrenos baldios? Terreno baldio, praças. Praça, lugar que o pessoal joga em todo quanto é lugar, que nem em São Carlos é uma coisa de louco, né? E nesse período de julho a dezembro, essa máquina, esses caminhões funcionaram normalmente? Funcionavam normalmente, a não ser um dia furava pneu, quebrava, daí parava, a gente dava baixa nas horas, não pagava, né? Eu marcava e passava para ele.
Vai lá, não sei se Quando parava, dava... Já descontava a hora. Se furou um pneu, parava abaixo dos 2 caminhões. Descontava a hora dos 2. Aí passava para eles lá, eu não sei se eles descontavam, não. Isso é problema dos grandes lá, eu não sei. Aí o senhor passava que estava mesmo. Eles lá. Quem era o chefe imediato do senhor? Era O João Carlos, é o chefe de o João divisão. Carlos e o O Marcos. diretor é o Marcos. E aí, em janeiro de 2013, o senhor ficou afastado da chefe um período. 15 dias. 15 dias. Depois disso, o senhor retornou... Só que retornei não acompanhando os caminhões. Daí já fui acompanhar uns pessoal de capinação e roçagem da Revita. Retornou para acompanhar... Eu acompanhava um pessoal. De roçagem? Eu roçava beira do rio, capia rua, esse pessoal carpe rua aí. E o senhor era o coordenador também? O coordenador deles. Eles passavam o serviço para mim, a mesma coisa que continuou. Daí eu ia, na parte da tarde, eu ia de manhã acompanhar eles. E todo dia eu ia na Revita. Isso daqui, em 2013, quem passava o serviço para o senhor? Aí eu vinha na secretaria, ali o Xiré, o Caputino me passava o serviço, daí eu ia para lá. Mas mais o Xiré, que é o diretor nosso. Né? Mais o Xireia? Que passava para nós. E o senhor cuidava de uma equipe de roçagem em áreas verdes, em áreas públicas, né? É só em áreas públicas? Áreas públicas só. Só área pública. Beira de rio, terreno particular, assim a minha cobrava, né? Quando a gente limpou. Nós roçamos várias vezes também. Se fosse particular, cobrava? A ideia é cobrar, medido, ver quantas horas foi, quando não foi, cobrava. E nesse período de 2013, que o senhor voltou em fevereiro praticamente, até os dias atuais, o senhor está com essa equipe? Até junho, foi quando o Dante assumiu, foi junho ou julho, não lembro direito. Quando o Dante deu, eu parei. Maio. Então eu parei. Porque o Dante assumiu, daí não chamaram eu, saí fora. Daí o xerife não, fica na garagem e acompanha a turma da prefeitura. Eu fiquei na garagem. E quem que avisou o senhor que era para parar? O meu chefe de divisão, que é o Valmir, e o xerife, diretor meu, que pediu, falou, não vai lá mais, que não chamaram, às vezes não precisa, né? Não chamaram nós. O Dante, o senhor nunca conversou com o Dante? Não, conversa assim, não, como amigo. A respeito do serviço da prefeitura, nunca, não. A respeito da Revita, dos funcionários da Revita? Não, isso aí não. E o Dante nunca falou para o senhor continuar ou deixar ele continuar? Não teve contato nenhum com ele? Não teve contato, né? Não teve... E hoje o senhor sabe quem faz o serviço que o senhor fazia, não? Hoje não sei. Da prefeitura não sei quem que é. O senhor sabe o motivo que levou... Antes do Dante, quem estava coordenando o trabalho, quem que era? Era o meu chefe de divisão, o Valmir, que era o Valmir, e o diretor, que é o Xireia, eles que coordenavam o contrato com a Revita. Aí, com a vinda do Dante, só o Dante que veio ou veio mais gente? O Dante, eu não conheço os rapazes que veio junto de lá de cima, veio, esse aqui veio uma comissão de lá de cima, lá, e nem sei quem que é o restante. Com a vinda do Dante... Aí ele passou a coordenar pela prefeitura. Ele passou a coordenar pela prefeitura, mas eles lá, eu nem sei quem que é, se é só eles, se tem mais gente. E o Xireia também perdeu as suas funções naquele momento? Daí perdeu e continuamos na prefeitura, limpando boca de lobo, fazendo algum serviço com o pessoalzinho que nós tem lá. Mas o Xireia não também... Na Revita quando parou. O senhor saiu, o Xireia também saiu? Ele também saiu. O senhor tem conhecimento se nesse período que o senhor estava... cuidando desse setor e era subordinado ao Xireia, se ele andava com algum veículo que era... Não sei. Eu não posso afirmar que eu vi ele uma hora com um carro, outra hora com outro, não sei se é da Revita, se é dele. Né? O senhor José Carlos, como secretário, o senhor não tinha muita ligação com ele? Tinha sim, bastante, mas vinha numa reunião, chamava ali para passar o serviço de limpeza de buquilopo, serviço que ele pedia para a gente fazer, a gente vinha ali. Mas ele também... Na Revita, ele não. Ele passava o serviço para o Xiré passava para nós, né? Quando nós estávamos lá, era assim. Não tinha contato direto, então? Não, muito pouco. É só uma reunião que nós tínhamos na secretaria ali, da prefeitura mesmo. É só para o serviço da prefeitura ali, sem ser a Revita no meio, né? Durante o período
do governo anterior para esse governo, o senhor pode afirmar, como funcionário da prefeitura, se houve uma melhora, uma piora no trabalho desenvolvido pelas equipes da Revita? Aí não pode informar se melhorou, se não. Sabe por quê? Porque você sabe, o serviço meu era catar esses entulhos. Você mudou de lugar. Daí mudei de lugar, então não tem como analisar se ficou bom, se ficou pior. O entulho tem bastante na rua, porque agora não tem nem lugar para jogar. Eu vejo a turma xingar até o prefeito, porque eu não conheço o prefeito, mas eu acho que nem merece que o povo jogue em qualquer lugar, não tem lugar para jogar. O ambiente não ajuda. Mas ela tem que ter, senão, como é que faz? Eu vou relatando para ela, e aí se o senhor tiver alguma coisa que o senhor quer mudar, a gente vai. Indagado pelo relator, o depoente afirmou ser funcionário braçal da prefeitura desde 2000, que no período de julho a dezembro foi chefe de seção de áreas verdes e capinação. Se ausentando dessa função do dia 15 de janeiro a 31 de dezembro de 2013. Se ausentando da função do dia 15 de janeiro a 31 de janeiro de 2013, uma vez ter sido exonerado. Afirmou que em fevereiro de 2013 reassumiu suas funções. Porém, cuidando de outro setor. Salientou que durante o governo anterior era responsável por fiscalizar o trabalho de 2 caminhões basculante e uma pá carregadeira, com os respectivos motoristas e operador, que faziam os serviços de recolhimento de entulho nas áreas públicas. Que além dos caminhões e da máquina, a partir de outubro de 2012, ele contou com a colaboração de 2 ajudantes contratados pela Revita. Que no período de 2012 foi o responsável em fiscalizar os serviços e acompanhar a assiduidade dos funcionários. Que toda manhã se dirigia à sede da Revita, em posse de ordem de serviço entregue pelo diretor Marcos Petrolongo, para passar as atividades do dia aos funcionários da empresa terceirizada. Que acompanhava nos locais todo o trabalho executado
vírgula, juntamente com o chefe de divisão João Carlos. Que os veículos e máquinas, quando não trabalhavam, tinham suas horas descontadas no pagamento. Que ao retornar à função em 2013, foi responsável em cuidar de uma equipe de roçagem em áreas verdes, em áreas públicas. E que sempre relatava os problemas do trabalho ao diretor Chireia ou ao diretor Caputino. E ao superintendente Caputino, desculpe. Pode ir? Superintendente Caputino, vírgula, pessoas que lhe passavam diariamente os locais aonde os serviços deveriam ser executados no dia seguinte. Essa equipe que o senhor cuidava de roçagem, quantas pessoas eram, senhor? Entrou o Paulo? Alô? Quando o Paulo entrou, daí na oitava era 6. Daí logo em março desse tempo foi aumentado um pessoal. Não sei quanto que tem, não lembro de cabeça quando a pessoa foi aumentada, mas foi aumentado um pessoal. Mas quando o senhor retornou em fevereiro... Nós tinha 6 roçador e 24 capinador, que eu falei que não é foi capinação. O roçador é com costeira? Com roçadeira costal. Costal. E a capinação... 6 com costal e... 6 costal e... Depois tinha 24 capinador, daí eu tirava para ajudante, para rastelar, para varrer alguma rua, nós tirava desses 24 aí. Eu vou por 24 ajudantes, é isso? Pode pôr. Era essa equipe que o senhor cuidava em fevereiro? É, em fevereiro. Daí depois, quando foi em março, ele teve uma diretoria, ele aumentou. Aumentou para quanto? Agora, eu não lembro quantas pessoas foi, mas eu sei que aumentou. Mas muito? Bastante, dobrou mais, o mais que dobrou. E esse número que aumentou permaneceu até... Aí foi até um setembro, mais ou menos, de 2013. E daí, agosto, setembro, foi a hora que começou. Aí houve uma diminuição de novo. Daí diminuiu de novo e aí volta, né? Cada ano que volta, começa a chover, daí ele volta no outro ano, ele fazia a mesma coisa. Que em fevereiro, ao reassumir suas funções, possuía sob seu comando 6 operadores de máquinas costais e 24 ajudantes. Que no mês de março houve um aumento considerável, tanto no número de roçadeiras como Não. Roçadeira e ajudante aumentou, se ajustou. A roçadeira era mesmo o número? Mesmo costal, não, de 6 foi para 14 por aí, eu não lembro certinho quantidade. E daí nessas 14 ele ajustou mais 8 roçadores, ajustou mais 8 ajudantes. Tá. Quando que eu parei aí? Do número de roçadeiras e ajudantes, não sabendo precisar
o número exato. Que o aumento do efetivo... Não, do efetivo não. Que o aumento citado durou até setembro, mais ou menos até setembro de 2013. Que exerceu a função de fiscalizar as equipes até maio deste ano, vírgula, uma vez que não mais foi procurado pelo novo coordenador da prefeitura, Dante Nonato, que assumiu o controle da fiscalização e execução do contrato com a Revita. Que em maio recebeu orientação do senhor Valmir, chefe de seção, de divisão, e do diretor Chireia, que era para ele parar com as suas atividades e retornar. Aí o senhor foi para onde? Eu fui para a garagem, tomar conta do pessoalzinho da garagem, limpar banco de novo, fazer o servicinho, né? Interno, e retornar para a garagem da prefeitura. Lá o senhor não tem contato nenhum com o pessoal, assim, direto com o pessoal da Revita? Não, só vejo eles na rua como amigo, oi, tudo para bem. retornar à garagem da prefeitura para exercer outras funções. Afirma que em nenhum momento procurou ou foi procurado pelo senhor Dante Nonato para conversar sobre o contrato da Revita e o porquê do seu desligamento. Não soube precisar quem atualmente exerce o trabalho que por ele era realizado até maio. Afirmou que com a vinda de Dante, o seu diretor, Chireia, vírgula, que até então coordenava o contrato da Revita com a prefeitura, vírgula, perdeu seu poder e foi realizar outras funções dentro da administração. Não soube precisar se o veículo utilizado pelo diretor Chireia era de propriedade ou alugado pela Revita. Que o contato que mantinha com o secretário João Carlos era muito restrito, José Carlos, era muito restrito, sendo que o contato maior era com o diretor Marcos Chireia. Não soube fazer uma avaliação da melhora ou piora na qualidade dos serviços prestados pela Revita no governo anterior e no atual,
uma vez que houve mudanças no seu setor de trabalho. Lúcio, você falou que no período de julho de 2012 a dezembro de 2012, se notava particularmente a questão das horas não trabalhadas das máquinas, se furava pneu, coisa do tipo, né? Aí passava isso para o diretor da época, era o Marco Antônio. Fazia um relatório, ele descontava a hora e passava para o diretor, para o Marco. Agora, quando você voltou para o cargo de chefe de seção, em fevereiro de 2013, até maio deste ano, quando você exerceu essa função, mas não com as máquinas que recolhiam entulho, mas você, na verdade, foi para capina? Pessoal, para capina manual? Rotação, isso, roçagem. Com as roçadeiras costais também? Isso. Você fazia esse controle das pessoas que estavam trabalhando? A minha anotação, o que veio era presença, o que faltou, era falta. Quem passava a planilha para você preencher? Daí passava uma planilha para mim, todo mês o diretor meu me passava a planilha, eu preenchia e passava de volta para eles. E tinha o nome das pessoas, é isso? O nome da pessoa, daí na frente eu ponhava se a presença, se veio ou falta, se não veio. Dos dias? Dos dias trabalhados? Do dia trabalhado. E você passava no final do mês para quem? No final do mês, eles fechavam a folha lá entre eles, eles faziam a medição, não é eu que assinava, então eles faziam lá e... Aí você passava para quem isso? Passava direto para o superintendente, o Caputino, daí ele passava e ele fazia a conta lá. Aí eu não participava. Participava só da minha parte, que eu fazia no serviço. Você fazia então o controle das horas trabalhadas, os funcionários faziam? Fazia o controle certinho. Das máquinas também era feito o controle tudinho das máquinas. Era no período anterior, né? Nesse período, nesse governo, ele não cuidava das máquinas. Agora já foi do pessoal. É só o tá pessoal pedindo. e as roçadeiras, né? Mas era marcado o controle certinho. Quebra, daí se parava já marcava falta e tudo. Só que fazia falta e... Passar para eles. Quando teve o aumento de pessoas, do período de março de 2013, mais ou menos, até agosto ou setembro de 2013, vieram novos nomes incluídos na lista? Daí aumentavam o nome embaixo daquele pessoal, né, que foi uma diretoria que fez, você lembra que foi feita uma diretoria, aumentou o pessoal. Eu não sei quanto pessoal que foi, eu não posso afirmar quanto, porque eu não participava desse contrato de nada de diretoria. Eu só acompanhava o pessoal, que aumentava o pessoal. Vinha, esses nomes a mais vieram listados? Vieram comparecer, todo nome vinha e aumentava. Assim, cada dia que entrava um, porque ali aumenta uma pessoa, vem e manda embora uma pessoa amanhã, porque o cara estava trabalhando com a gente, aí chegava lá e falava para eles, esse rapaz aqui não serve, eles mandavam embora. Daí, quando eu estava outro, já mudava o nome. Ficava o mesmo quadro, mas assim com uma pessoa no lugar, né? Tá. Perguntado pelo vereador presidente Lineu Navarro se a metodologia da fiscalização e controle das horas trabalhadas em 2013 e 2014 eram as mesmas utilizadas em 2012, o depoente afirmou que sim. Que ele próprio realizava o controle da presença ou não dos trabalhadores, através de uma lista com os nomes, e na frente dos mesmos ele colocava a presença ou a falta. Afirmou que tais controles eram entregues mensalmente ao superintendente Marcelo Caputino. O Marcelo, que era o responsável em atestar? Não, ele não assinava a assinatura de atestar, eu nem sei quem que... O senhor não sabe quem atestava? Só sei que eu passava a falta para ele, daí lá ele ia passar o responsável, né, que é da medição lá para ver quem atestava. Não sabendo precisar qual era o procedimento doravante.
afirmou que conforme havia aumento do número de pessoas no dia a dia do trabalho, a lista era alterada e novos nomes eram acrescentados. Isso. É isso? Isso. Lúcio, do pessoal da Revita, chefias de lá, ou responsável, você tem contato com alguém? Ou era sempre que através da secretaria, você vinha para a secretaria, daqui que você saía com as equipes? Eu ia lá na Revita. Você Todo na dia Revita? de manhã eu estava na Revita. Em 2012 também agora? Em 2012 também. 2012 até porque os caminhões saíam de lá, né? Saía de lá com a palha. Agora Agora que o pessoal saía de lá também. As eu ia lá equipes de agora manhã. também saíam de lá? Eu saía de lá. Saía não, agora que parou, que eles pararam com o ônibus, mas saía de lá. Para fazer a capina e a Fazer roçagem? capina, ainda sai lá do escritório, Saía de toma lá. café lá de manhã, sai de lá. E lá você tinha contato com alguém como chefe deles lá? Tinha com o Marcos antes, que foi até, acho que janeiro ele ficou, e depois mandaram embora, que era o Marcos, que o sobrenome dele não sei. Depois, no lugar do Marcos, daí entrou o Hermes que está hoje. E tiveram outros no meio aí? Tinha um chefe antes, assim, mas só que eu escutei o que o Ed explicou. Mas isso aí era o chefe, o grandão lá, o Vanderlei. E o chefe nosso que acompanhava nós, era tipo eu, assim. Ele era um fiscal, ele não é o chefe da firma mesmo. Igual o Hermes hoje é chefe mesmo. Mas antes ele era um fiscal. Então nós tínhamos contato até com o Hermes. Depois quem mandava no Hermes era a Rafaela, que ele citou, mas ela era a chefe geral. Então o Hermes era fiscal. Daí ele passava o serviço para ele. Então, com esses também você tinha relação lá? Tinha, sempre eu conversava com a Rafaela, com o Hermes, com esse Vanderlei que era chefe. E nessas vezes que você estava lá na Revita, lá de manhã, para sair com as equipes, com o ônibus, você alguma vez viu o diretor Xireia ou o diretor Talarico lá dentro? O Xireia. Xireia. E ele tinha relação para determinar serviços com ele ia o lá. Rafael, não? Ou ele ia lá para dentro? Não, ia lá dentro, conversava com ele, porque sabe o que era? Ele mandava um serviço 3h30 da tarde. Daí, às vezes, o prefeito ligava, tem que fazer um serviço lá na cidade de Araci. Ele ia lá e pedia, Lúcio, você vai ter que mudar esse setor. Serviço. Daí eu ia para lá. Às vezes que eu conversava com o Xeré sobre isso aí. E ele ia, toda vez que ele ia, ele vinha conversar comigo para passar outro serviço. Tá. O depoente afirmou que tanto em 2012 como no atual governo, sempre foi, todos os dias pela manhã, na sede da Revita, local de onde saíam rumo aos locais de trabalho. Que nessas idas mantinha contato com funcionários da empresa. Entre eles, o Marcos, Emerson, Rafaela e Vanderlei. Ele era o chefe, antes o Vanderlei, depois entrou a Rafaela, né? Sempre tive que conversar. Que várias vezes encontrava o diretor Xireia lá na sede da empresa. Uma vez que os locais onde deveriam trabalhar no dia seguinte eram enviados às 15 horas do dia anterior. E existiam algumas mudanças determinadas pelo prefeito, pelo atual prefeito, né? Pelo prefeito Paulo Otomani.
e o diretor Chireia Obrigado. ia até a sede da empresa para fazer as alterações. Lúcio, só mais uma questão. Você falou no começo que também, até agora o atual governo, fez capina em terrenos particulares. Você lembra de algum terreno que você tenha feito? Não lembrar o lugar certinho. Mas você tem claro que eram terrenos particulares, alguns particulares e não públicos. Você que atestava esse serviço prestado. Aí mandava a conta para o proprietário. Mas chegava um processo para você processo. para fazer a capina de determinado terreno particular. Terreno particular. Daí quando faria, daí eu marcava as horas aqui. Se fosse um roçador costal, marcava a hora deles. E se anotava essas coisas no processo e despachava. Para lá e fazia a conta e mandava a cobrança. Para quem que era? Lá é a turma da administração ali embaixo, que fazia da secretaria, que fazia essas... Então, mas você encaminhava esse processo. Esse processo vinha para você das mãos de quem? Do Caputino? Do diretor, o Caputino, uma vez. O Caputino, o Chireia, eles mandavam, daí nós ia fazer o serviço, daí fazia o serviço, vamos supor que trabalhava eu, trabalhava 8 horas. Tá? Eu apanhava 8 horas um braçal e 8 horas uma máquina costal. Marcava tudo, tudo, esse processo devolvia para os dois, da mão de quem veio. Daí ele mandava a cobrança para o proprietário. Tinha bastante disso? Não foi muito esse Mas teve. Mas teve. Tá. E foi feita a cobrança. Nesses terrenos particulares, o senhor disse para o vereador Lineu que sempre havia os processos. Nunca foi feito nenhum terreno sem ter um processo? Não, eu na minha mão nunca. Sem processo, não. Terreno particular eu nunca fiz. Até eles mandam esse processo para mim, que eu conheço mais que o chefe de divisão. Então eu que vou lá e falo, esse aqui é particular, Valmir, esse aqui não vai fazer. Porque ele não conhece que ele entrou agora. Né? Eu conheço quase todo o terreno do prefeito. Ele não faz particular, só se for cobrado mesmo. Aqui realizava, a pedido do superintendente Caputino, que realizava, a pedido do superintendente Caputino e do diretor Chireia, capina em terrenos particulares, vírgula, os quais não sabe precisar as suas localizações. Afirmou que sempre controlava as horas gastas com pessoas e máquinas na execução desses serviços particulares e que tudo era enviado à secretaria para a cobrança posterior ao proprietário do imóvel. Afirmou que nunca fez a limpeza de nenhum terreno sem a existência de um processo tramitando na prefeitura. Da minha parte, não tem mais nada. Mais uma coisa, Laíde? Mais uma coisa, Marquinhos? Eu queria pedir para você, Lúcio, se você quer colocar mais alguma questão antes de ler lá para poder assinar o termo. Não, tá ótimo. Eu posso ajudar vocês é nisso. Outra coisa não tem. Bom, se não tem mais nada você a declarar, eu queria mais uma vez te agradecer a presença sua aqui nessa comissão. Eu tenho certeza que você ajudou a contribuir para que a gente possa trabalhar da maneira melhor precisa nesse processo, tá, Lúcio? Muito obrigado, tá? Eu queria submeter à comissão, Marquinho, para a gente deferir um pedido, de mandar um ofício para a prefeitura pedindo a cópia de todos os processos de capina ou limpeza de terrenos particulares que tenham sido feitos no período de janeiro de 2013 até a presente data.
cópia dos processos com até o final deles dos pagamentos. Tá? Tudo bem? Isso aí. Hora que pudesse me... Lineu Navarro, presidente da comissão, diante das afirmações do depoente, solicitou a aprovação dos demais membros da CPI para enviar ofício ao senhor prefeito municipal solicitando cópias de capa a capa de todos os processos referentes à capina de terrenos particulares, cujos serviços foram executados pela municipalidade ou por empresa terceirizada. Isso, vereador. No período de janeiro de 2013 a setembro de 2015. A solicitação do presidente foi aprovada por todos os membros desta comissão. Bom, não tendo mais nada a incluir nessa oitiva, vou dar por encerrada. Pedir ao Lúcio que você aguarde um pouquinho para poder assinar o termo, tá bom?